dia a todos. Como a Nájila disse, eu já estou aqui na casa há mais de 12 anos. Eu estou há 3, indo para 4 anos agora, nos estudos que a gente faz da casa. Antes disso, antes de começar o trabalho de hoje, eu vou ficar aqui, a gente está filmando para não atrapalhar a filmagem dos slides, tá bom? Antes de começar o trabalho de hoje, eu queria convidá-los para os estudos que a casa vai iniciar agora em abril. A gente vai iniciar o estudo da mediunidade, no módulo 1, em 3 de abril. Vamos iniciar também o EAD, que é o estudo aprofundado da doutrina espírita, no dia 3 de abril também, na sexta-feira, todos dois às 8 horas da noite, tá? E vamos, o mediunidade é às 19h30, o EAD é às 20 horas. E vamos iniciar também, já iniciamos na verdade, o EJE, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita, na quinta-feira à noite. Não vai ter um outro horário em abril para iniciar uma nova turma. Então, quem desejar, inicia na turma que já está acontecendo e a gente vai auxiliando com o que já foi dado até agora, que não foi muita coisa. A gente começou isso em novembro. E também, para aquelas pessoas que não podem ir à noite, nem na quinta, nem na sexta, a gente está iniciando esses estudos da mediunidade e o EJE à tarde, na sexta-feira, às 16h30. As inscrições podem ser feitas na secretaria do CELIA. Estão lá os formulários para preencher, e aí vocês têm lá a data, tem todas as informações, tem o e-mail da Nájila também, para quem precisar tirar alguma dúvida, a gente está à disposição, tá ok? Eu convido a todos, é muito importante a gente não só participar das exposições públicas, mas também dos estudos que a casa oferece, porque com eles a gente abre mais a nossa cabeça, traz mais conhecimento, nos força a ler mais. Porque o Espiritismo não é só vir, assistir palestra, ir embora, tomar passe e ir embora. É também estudo. Kardec já falava, espíritas, amai-vos e instruí-vos. E a instrução faz parte da nossa caminhada. Então, hoje eu fui convidado para vir aqui falar sobre o Evangelho no Lar e sua importância espiritual. Porque no ano passado a gente fez um trabalho justamente nesse sentido. A gente verificou que na casa, muitas pessoas que frequentam a casa há mais tempo, elas não fazem o Evangelho no Lar. Não é que a doutrina espírita obriga a gente a fazer nada, mas se tem algumas coisas que são importantes para o nosso desenvolvimento como espírito, é a prece do lar, é o Evangelho no nosso lar, porque é um meio de proteção, é um meio de nos ajudar a evoluir como espíritos imortais. Okay? E aí eu direciono esse estudo de hoje mais para a família, porque eu estou numa reunião pública direcionada para pais. Então vamos seguir nesse sentido, né? Aí lá no livro No Mundo Maior, André Luiz traz para a gente. A família é uma reunião espiritual no tempo e por isso mesmo o lar é um santuário. Muitas vezes, mormente na terra, vários de seus componentes se afastam da sintonia com os mais altos objetivos da vida. Todavia, quando 2 ou 3 de seus membros aprendem a grandeza de suas possibilidades de elevação, congregando-se intimamente para as realizações do Espírito Eterno, são de esperar maravilhosas edificações. Então, André Luiz nos convida a nos unirmos em família pela nossa própria evolução. Ali são espíritos diferentes um do outro, que têm resgates diferentes para fazer, que têm débitos diferentes para fazer, e estão ali naquela família justamente por isso. O ambiente familiar é um grande laboratório de espíritos que trazem consigo séculos de dificuldades. E é justamente o lar que possui a princípio a função educadora e regeneradora destas almas. Por que isso? Porque é onde a gente pode exercitar o amor com mais facilidade. Na família, no seio familiar, tem espíritos ali que muitas vezes se odiaram durante séculos e hoje são pai e filho. E é nesse momento da relação pai e filho, ou filho para pai, que é mais fácil exercitar o amor. Mas a gente não consegue fazer isso se a gente não tiver uma base. E a base a gente acha no Evangelho.
E é justamente o lar que possui a principal função educadora e regeneradora dessas almas. Nele são ofertadas novas oportunidades de desenvolvimento moral através do convívio fraterno entre os membros da família. Contudo, por serem espíritos que ao reencarnar já trazem suas dificuldades que devem ser trabalhadas, faz-se necessário que o ambiente esteja muito bem harmonizado, e um dos instrumentos para isso denomina-se Evangelho no Lar. Aí eu vou responsabilizar os pais diretamente por essa educação moral dos filhos. O próprio Kardec pergunta isso na pergunta 208 do Livro dos Espíritos. Nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento desse? Os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Os espíritos do pai têm por missão desenvolver o de seus filhos pela educação. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Então, a responsabilidade dos pais é enorme. E se a gente não começa isso quando as crianças estão pequenininhas, já exercitando com elas esse evangelho no lar, essa harmonização do ambiente familiar, quando elas estiverem maiores, terão maior dificuldade de trazer elas para esse meio. É a questão da disciplina. A gente adapta melhor as coisas quando a gente está disciplinado a fazer determinada coisa. Eu, por exemplo, quando eu comecei meu evangelho no lar, há muitos anos atrás, eu tinha dificuldade de lembrar. Então eu colocava no meu celular um lembrete toda semana, evangelho no lar. Aí eu fazia. Porque muitas vezes eu passava direto, porque o nosso dia a dia é muito atribulado e a gente acaba passando por uma outra situação e esquecendo daquilo ali que a gente considera menor, mas na verdade é muito maior do que qualquer outra situação que a gente esteja vivendo. Então, comecem desde cedo com seus filhos a praticar o evangelho no lar. Ah, mas a criança é pequena, a criança é isso. A gente reservou um pedacinho no final da exposição de hoje para falar justamente como lidar com crianças, adolescentes e jovens. Mas é muito importante a gente começar desde o início, porque quando chegar lá na frente, na hora que a gente desencarnar e que a gente for ver o que nós criamos mais situações difíceis para os nossos filhos do que a gente deveria, por não ter dado uma base, aí a gente vai se arrepender de não ter aproveitado essa oportunidade. Porque não é falta de falar. Dentro da Casa Espírita, sempre falamos em Evangelho no Lar, sempre falamos do poder da prece, a importância dela, o que ela provoca, mas muitas vezes nós não nos importamos com isso. Haroldo Dutra Dias fala uma coisa muito importante. Se nós levantamos todos os dias e temos que escovar os dentes e tomar banho, a mesma coisa é a prece no nosso lar. A gente fala aqui do Evangelho no Lar uma vez por semana, que já seria interessante. É lógico que se pudesse fazer pelo menos um pouquinho todos os dias já seria melhor. Mas uma vez por semana, um evangelho bem feito, com vontade, com sentimento mesmo, não é aquele, eu tenho a obrigação de fazer, deixa eu sentar aqui e fazer. Não funciona. É a mesma coisa de ficar rezando o terço católico, como muitos de nós, que já fomos católicos, rezávamos, sem a conexão com o plano espiritual. Nós precisamos disso, dessa conexão com o plano espiritual. A Shabá hebraica é porque Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º dia descansou. E na Shabá hebraica fala que durante 6 dias a gente faz tudo o que precisa fazer e no 7º dia a gente tem que fazer a reconexão com Deus. Seria isso, é a nossa reconexão com Deus. A gente tomou muitas atitudes materialistas durante a semana, mas a gente precisa tirar um dia, pelo menos, para poder fazer essa reconexão com Ele, de verdade, de coração, fraterna, e, se possível, com toda a família reunida. E não importa que tipo de família. Hoje nós temos várias configurações de família que nós temos que respeitá-las, aceitá-las, e elas estão convivendo conosco hoje, e elas também devem participar disso aqui. Não é porque eu tenho uma relação homossexual, ou isso ou aquilo, não interessa. O importante é a nossa conexão com o divino, a nossa conexão conosco mesmo. E aqui está a nossa responsabilidade.
nós nos tornamos culpados se viermos a falir nesse desempenho. A base moral, quem vai dar para os nossos filhos somos nós mesmos. Aí vamos falar um pouquinho sobre a necessidade da implantação do Evangelho no lar. A gente observa, através de vários relatos de espíritos superiores, que há uma necessidade urgente de implantação dos valores evangélicos dentro dos seios das famílias. A gente percebe as famílias hoje muito perdidas, o suicídio aumentando, a depressão aumentando. Então, quando você começa a implantar o Evangelho no lar, nos lares, com o tempo as coisas vão se normalizando, a gente passa a entender o outro, as dificuldades do outro, passa a aceitar até as dificuldades dele, que ele não consegue mudar agora, passa até a agir de forma diferente. E isso eu não estou falando da boca para fora, eu estou falando por experiência própria também. Verifica-se também que hoje se encontram grandes dificuldades e conflitos. Haja visto que nesses ambientes há a presença de espíritos que trazem consigo séculos de ligações uns com os outros, em sua maioria conflituosas. E é justamente o Evangelho no lar que pode trazer a solução para sabermos lidar com essas relações. Não é que vai resolver. A gente pode ter esse problema até desencarnar, mas a gente tem que saber lidar com ela, saber como lidar em cada situação que acontece ali, justamente porque eu já tinha falado que são espíritos de categorias totalmente diferentes. Nós estamos aqui encarnados no planeta Terra, não significa que nós estamos na mesma categoria de espíritos, não. Nós estamos em diferentes graus, um pouquinho abaixo, um pouquinho acima. Lógico, tem também os muito superiores, mas que estão aqui nos ajudando a nos elevar, mas nós temos que saber lidar com essas diferenças no nosso lar. E é no lar que a gente começa a mudar tudo. A gente muda dentro de casa, através do nosso exemplo, através de uma condição diferente que a gente oferece de moral para os nossos filhos e para a nossa família também. E aí eu consigo fazer isso no meu trabalho, eu consigo fazer isso no meu círculo social, eu consigo fazer isso com os meus vizinhos, e assim sucessivamente. É uma mudança pessoal que vai provocando uma mudança na civilização em si. É aos poucos, é lento, mas ela vai acontecendo. Mas eu tenho a obrigação de me cobrar essa mudança dentro das minhas possibilidades. E também por causa do período de transição planetária, como já deve ter sido debatido isso aqui, a gente está passando do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, e esse período de transição ele é muito turbulento. Ele nos deixa exaustos às vezes por ver tanta coisa acontecendo, mas isso é natural, não está fora da ordem, nada está fora da ordem. Jesus está controlando cada passo da humanidade nesse momento para que a gente consiga fazer essa transição. É lógico que nós temos o nosso livre-arbítrio, mas essa transição acontece, ela é turbulenta, mas nós precisamos saber lidar com ela. Não é nos tornando mais agressivos que nós vamos resolver esse problema, e sim sendo sensatos, pensando como Jesus agiria em cada situação para poder agir da melhor forma. É lógico que a gente não consegue se imaginar como Jesus. É uma categoria de espírito muito além daquilo que nós somos hoje. Mas a gente tem vários exemplos dele na vivência do Evangelho, que a gente passa a fazer com o Evangelho no lar, que a gente pode começar a praticar com aqueles que estão dentro da nossa casa. São os mais difíceis de fazer isso, porque por estar dentro de casa, muitas vezes a gente tem maior facilidade de brigar com ele, lá na rua a gente tem maior facilidade para segurar qualquer conflito. Mas a gente tem que exercitar mais dentro de casa isso e também lá fora. Mas o importante mesmo é dentro de casa, porque ali estão os nossos maiores resgates, as nossas maiores dificuldades. Gente, eu estou falando, mas se vocês tiverem dúvida, quiserem interromper, pode levantar a mão e eu paro e respondo alguma dúvida que tiver.
A gente vai falar um pouco da questão doutrinária aqui, depois eu vou entrar no roteiro de como fazer o evangelho no lar, mas vocês podem me interromper a qualquer momento, tá bom? Então vamos agora à importância, né? Por que é importante fazer o evangelho no lar? A primeira, as lições do Mestre, de Jesus, ele nos traz a compreensão e nos permite viver em maior harmonia. A gente pode compreender e superar os nossos próprios desajustes e os desajustes daqueles que estão ao nosso lado. Ele desperta o sentimento de fraternidade e amor, que foi sempre o que Jesus foi. Ele sempre foi fraterno, amoroso, ele sempre buscou acolher a todos sem distinção, sem preconceito. É isso que o Evangelho vai trazer para a gente. É essa a moral cristã, que é a própria vivência do Evangelho. E devemos estimular sempre a presença de crianças nessa reunião, permitindo que elas participem, mesmo que seja apenas como ouvintes, ou oferecer a elas uma explicação mais simplificada sobre a leitura. Com certeza, essa prática iniciará nelas o interesse pelos ensinamentos de Jesus, acarretando-lhes as primeiras ideias sobre a moral cristã. É a família com base na moral de Cristo. Porque se eu começo ensinando meu filho amanhã já vai ter essa base para fazer isso com a família dele e com quem estiver perto dele. Então, e fora o ensinamento que ele vai ter para interrelacionar com outras pessoas na escola, futuramente no trabalho, numa faculdade, etc. Muda o nosso padrão de pensamento, ele muda na hora que a gente começa a viver o Evangelho de verdade. A família aprenderá a conviver melhor entre seus elementos e, por consequência, com toda a família universal, compreendendo que todos somos filhos de um mesmo Pai e que cada um é espírito distinto, com suas dificuldades, seus defeitos e suas virtudes. Então, a gente passa a conviver melhor. Isso também não é assim, eu estou lendo o Evangelho toda semana, estou fazendo o Evangelho no lar e pronto, então daqui a pouco vai melhorar. Não, tem que ter uma ação nossa, tem que ter vontade nossa também, porque nós estamos vivendo com espíritos diferentes e que eu preciso compreendê-lo, mas eu não consigo compreendê-lo se eu não tiver vontade de fazer isso, se eu não tiver vontade de praticar o Evangelho. O Evangelho é prática, é vivência. Se a gente não fizer isso, nada muda. Não adianta eu fazer prece, Evangelho no lar, se eu também não agir. Com o Evangelho no lar, eu recebo um auxílio dos espíritos superiores que nos auxiliam no nosso dia a dia. E uma equipe de espíritos fica com a gente naquele momento que a gente está fazendo o Evangelho no lar. Então eles estão nos auxiliando, mas eles vão nos auxiliar na medida que nós também nos ajudarmos. Quando essa prática obedecer dia e horário pré-estabelecidos, espíritos protetores terão condições de ali se reunirem, auxiliando espíritos de conduta inferior que porventura se encontrem no lar, bem como transformarem esse local num pronto-socorro espiritual para diversos trabalhos de esclarecimento e consolo no verdadeiro plano da vida, a higienização do ambiente. No livro, se eu não me engano, é Mensageiros da Luz, de André Luiz, fala exatamente sobre isso. Eu vou até ter uma citação dele aqui mais para frente. O ambiente fica protegido e aqueles espíritos que estão ainda em desenvolvimento e não estão muito bem ainda, que nos acompanham, quando passam a observar o nosso Evangelho no lar, que a gente faz na nossa casa, eles passam a perceber a gente de forma diferente. E os espíritos que estão ali nos auxiliando também conseguem auxiliá-los para que eles consigam se desenvolver. Então, não é só para a gente isso, é para aqueles que também nos acompanham do plano espiritual, seja em que condição for. Tá? Então, ponham isso sempre em mente. Eu não estou ajudando só a mim e a minha família, eu estou ajudando também
a espíritos que eu com certeza tenho alguma ligação no passado e que estão ali comigo naquele momento e que me acompanham a todo momento. E se eu começo a praticar o Evangelho no lar, ele fatalmente vai participar. Se ele não se afastar porque aquilo faz mal para ele pode estar assistindo, num primeiro momento desconfiado, num segundo também, mas futuramente ele pode ir aliviando aquela dureza no coração dele e acabar sendo auxiliado até pelos espíritos que estão lá. Então, também é uma importância do Evangelho no lar. Além de todos esses benefícios, os participantes criaram um propício momento e condições ideais para receberem salutares e benéficas inspirações a respeito de dificuldades que venham estar enfrentando. Enfim, o padrão vibratório desses instantes de muita paz será assimilado por todos, trazendo-lhes um real equilíbrio na mente e no coração, facilitando uma semana de felizes realizações, sempre com Jesus. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque muitas vezes a gente fala assim, então os espíritos vão me dar a resposta que eu preciso para tal problema que surgir, para outro problema que acontecer. Não é assim que funciona. Muitas vezes a gente está assim passando por dificuldades, que a gente precisa passar por elas para nos desenvolvermos, mas a resposta e a solução para aquilo não virá, porque a gente tem que passar por aquilo. Mas o que os espíritos vão nos auxiliar é para que a gente tenha mais força, fé e perseverança, para que a gente consiga passar por esse momento de dificuldade com mais tranquilidade. Não pensem que os espíritos fazendo o Evangelho no lar, a gente vai ter solução para todos os nossos problemas e resposta para tudo. Isso não acontece. A gente não pode pensar dessa forma na doutrina espírita. Nós sabemos que nós trazemos uma carga do passado, que nós temos que expiá-la, que nós temos que acabar com ela de alguma forma nas nossas relações, passando por algum momento de dor, porque ela é necessária para a nossa ligação com Deus, para o religar com Deus. A dor serve para isso, para que a gente possa enxergar as nossas falhas, mas não vamos ter resposta para tudo. Nós vamos aprender a passar por situações com mais serenidade, compreendendo que aquilo é o momento que eu tenho que passar. Em contrapartida, é um momento que eu tenho que passar, mas eu também tenho que fazer algo para que aquilo passe. Tem que ter a minha ação em tudo. Não adianta eu tenho que passar por esse problema, eu vou sentar aqui e vou ficar esperando, porque eu já estou fazendo o Evangelho no lar. Não funciona assim. Não funciona. A gente precisa também agir. Como? Aí vai depender de cada um, do momento de cada um, o que cada um já tem de bagagem, o que cada um já compreendeu do Evangelho. Aí sim, cada um vai saber como agir em cada situação. Mas não espere respostas prontas da espiritualidade. Você pode ter uma intuição, pode sim, que vai te direcionar para um caminho, mas seu lar também tem que estar higienizado e preparado para isso. E o que a gente busca com isso? Tornar o Evangelho conhecido, compreendido, principalmente sentido e exemplificado. Não adianta eu ler e compreender se eu não sentir ele de verdade e se eu não exemplificar. Não adianta eu ensinar para o meu filho a moral cristã e quando eu estou na rua e ele está vendo, eu agir de forma totalmente diversa daquilo que eu ensinei para ele em casa. Eu preciso realmente exemplificar, e o maior exemplo para os filhos e para as relações familiares sou eu. Já que eu estou levando o Evangelho para dentro de casa, eu tenho que praticar aquilo que eu estou falando, que eu estou lendo e que eu estou compreendendo. Está certo até aqui, pessoal? Aqui é a passagem que eu falei, lá do livro Mensageiros mesmo, no capítulo 37. Era na casa uma casa muito pobre, de uma senhora que chama Isabel. O esposo dela havia desencarnado já, mas ali se tornou um reduto de nosso lar. Era como se fosse uma filial de nosso lar, a casa dela, porque era uma casa que vivia em prece,
Era uma casa que recebia os espíritos que vinham trabalhar aqui, que vêm trabalhar aqui na terra. Então eles se reuniam ali e auxiliavam aquela família. Uma família muito pobre, mas que tinha a prática do Evangelho. Então isso transformou aquela casa num ambiente iluminado. E aí o que está acontecendo? André Luiz vai para a varanda e observa, começando a chover, um monte de espíritos escurecidos, eles com medo da chuva, como se a gente estivesse ali fora querendo esconder da chuva. Eles são tão materializados ainda, que eles mesmos ainda tinham medo da chuva, em espírito. Aí eles falam assim, observa, aí o instrutor que estava lá com o André Luiz falou, observa como se inclinam para cá, fugindo em seguida, espantados e inquietos. Estamos colhendo mais um ensinamento sobre os efeitos da prece. Nunca poderemos enumerar todos os benefícios da oração. Toda vez que se ora no lar, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico. Cada prece do coração constitui emissão eletromagnética de relativo poder. Por isso mesmo, o culto familiar do Evangelho não é tão só um curso de iluminação interior, mas também um processo avançado de defesa exterior, pelas claridades espirituais que acende em torno. O homem que ora traz consigo inalienável couraça. O lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza. Compreenderam? As entidades da sombra experimentam choques de vulto em contato com as vibrações luminosas desse santuário doméstico. E é por isso que se mantém a distância, procurando outros rumos. Para esconder da chuva, eles tentavam entrar na casa dela e não conseguiam. Eles tomavam choque, porque a casa era muito protegida e espíritos que estão lá em desenvolvimento ainda não conseguiam entrar ali. Então é isso que acontece na nossa casa quando a gente pratica o Evangelho. Tem até essa tirinha: cheguei para perturbar a casa do Zé, não vai dar mais, porque ele começou a fazer o Evangelho no lar. Aí mostra a casa dele toda iluminada e eles não conseguem realmente entrar lá. Então, na hora que a gente passa a praticar, compreendendo e exemplificando o Evangelho, a gente está realmente criando esse mecanismo de proteção para a nossa casa. Aí você fala assim, mas uma vez na semana, será que a casa é protegida sempre? Com certeza. Se você manter o padrão vibratório ali mais elevado durante a semana, espíritos elevados vão estar ali olhando por vocês e protegendo aquele ambiente. Mas também não adianta, eu terminei o Evangelho lá, vamos brigar aqui agora, criar uma confusão, não adianta nada disso. A gente precisa tentar manter um padrão. Bom, agora vamos ao roteiro que a gente tem. É lógico que isso aqui pode mudar um pouco, não é nada fixo, cada um pode se adaptar da forma que for necessário, né? E aí a gente vai falando alguns pormenores aqui no meio do caminho. O primeiro é escolher um dia e hora que seja adequado. Não adianta você escolher um dia que sempre naquele dia você tem uma dificuldade ou atrasa no trabalho, alguma coisa assim. Escolha um dia que você tenha certeza que é mais fácil você estar em casa e um determinado horário que nada vai te atrapalhar. O Evangelho no Lar deve ter uma duração aproximada de 30 minutos. Ele pode durar até 45 minutos, mas o que a gente lê na doutrina é que não deve passar muito desse tempo, porque na verdade o Evangelho no Lar não é um estudo, é uma prece no lar, com a família, para desenvolvimento moral. Se você quiser fazer um estudo, encerra o Evangelho e depois faça um estudo de algum livro. Eu faço isso, depois que eu termino o Evangelho eu pego um livro e faço um estudo em conjunto para poder também ir aprimorando. Mas é importante que o Evangelho no Lar não seja um estudo. Você vai ler o Evangelho e tudo, ou um outro livro que você queira, mas é importante isso. Colocar sobre a mesa uma jarra ou copos de água separados para cada membro da família. Aí fica é opcional para cada um. Não se preocupe. Se for a jarra, tal pessoa não vai receber o medicamento que a espiritualidade colocar. A espiritualidade tem formas para tudo. Não se preocupem com isso. Podem colocar a jarra, podem colocar o copo, podem colocar na geladeira, o que sobrar pode colocar no filtro depois para tomar durante a semana, não tem problema.
Não se preocupem com detalhes. Se preocupem só em ter a água lá para vocês poderem fazer durante a semana. Tá? Se desejarem, podem colocar também uma música para a harmonização do ambiente. O início do Evangelho ele começa com uma prece simples, de preferência espontânea e de coração. Por que a gente pede uma prece que seja espontânea e de coração? Porque a gente vai lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta sobre a prece, ele fala assim, a prece agrada a Deus? Aí os Espíritos respondem, a prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração. Não importa se ela for pequena, se for uma coisa de coração, é isso que importa. Não tem que ter um vocabulário rebuscado, não tem que ter uma prece de 10 minutos, nada disso. Uma prece que seja assim, oh meu Deus, muito obrigado por essa oportunidade, já está ótimo. E aí com o tempo vocês vão ver que vocês, com o aprimoramento do Evangelho, vocês mesmos vão se desenvolvendo e a prece vai se tornando mais robusta, mais agradecimento, que é isso que importa. Tá? E aí, para ele, a intenção é tudo. Agrada-lhe a prece quando dita com fé, com fervor e com sinceridade. Mas não creiais que o toque a do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique da sua parte um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Então isso é de coração, tem que ter uma vontade ali dentro, né? Realmente eu quero mudar, eu quero fazer essa prece de coração, eu quero me conectar com Deus. Não adianta eu pegar e fazer, Pai Nosso, Pai Céu, não adianta, eu preciso realmente fazer a coisa de coração. Depois, se vocês desejarem, vocês podem utilizar algum livro de mensagens para o ambiente ficar mais harmonizado. No final vou colocar alguns livros que a gente geralmente utiliza, e aqui também tem algumas opções, depois se vocês quiserem olhar aqui, e em seguida a leitura do Evangelho. Antigamente a Federação Espírita Brasileira recomendava que a gente abrisse o Evangelho a esmo e lesse a parte ali que a gente selecionou. Só que hoje a gente mudou um pouco esse entendimento, porque muita gente só fazia isso e nunca lia o Evangelho do início ao fim. E muitas vezes pegava a mesma mensagem. Então, até para a gente ter conhecimento do Evangelho como um todo, e aqui não importa se é a Bíblia, ou se é o Evangelho segundo o Espiritismo, ou se você ainda não consegue pegar esses dois livros, e vai ler só um livro de mensagem, não importa. O importante é que você faça compreendendo aquilo que você está lendo. E sempre em voz alta. Por quê? Tem espíritos que estão ali acompanhando o Evangelho que eles não têm capacidade de ouvir a nossa mente. Eles ainda estão muito atrasados nesse sentido. Então, se a gente faz em voz alta, é mais fácil, eles conseguem ouvir e participar efetivamente daquele momento conosco. Tá? Nunca estaremos sozinhos no Evangelho. Eu posso fazer o Evangelho sozinho, mas com certeza eu tenho espíritos que estão ali me acompanhando, que estão participando do Evangelho junto comigo. Tá? Aí hoje... Você fala o livro do Evangelho, é o Evangelho segundo o Espiritismo? O Evangelho pode ser a Bíblia, se vocês preferirem, mas como eu estou dentro da casa espírita, é o Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? Se vocês têm dificuldade de ler o Evangelho pela leitura mais rebuscada, essas coisas, como algumas pessoas têm, aí pode pegar um livro de mensagem que ele sempre vai traduzir alguma coisa do Evangelho. Mas a gente sempre pede para que seja o Evangelho, por quê? Para você se adaptando àquela leitura ali. Num primeiro momento você vai sentir dificuldade, mas aos poucos você vai lendo de novo, e aí você vai compreendendo melhor a mensagem que está ali. Então a gente sempre fala, é o Evangelho segundo o Espiritismo, aqui. É porque tem alguns livros de criança que trazem as mensagens. Sim. Também, né? Pode ser também isso. Sim, aqui ó, quando tem criança a gente recomenda esses aqui, por exemplo. Entendeu? O Evangelho segundo o Espiritismo. Que aí você pode usar quando tiver crianças lá e fica mais fácil para eles. E em contrapartida você também pode colocar alguma coisa de evangélica para ele desenhando, enquanto ele está ouvindo aquilo ali e participando junto com vocês. Tá bom? Mostra os livros.
No final eu vou mostrar todos, que aí eu vou estar em segundo quarto também. E aí a gente recomenda sempre começar do início do Evangelho, do prefácio, ler um pouquinho, se tiver difícil, ler um parágrafo cada vez. Não se preocupe em terminar rápido, não se preocupe em fazer isso rápido, vai lendo aos poucos e vocês conseguem passar no Evangelho todo, como eu já fiz isso umas 4 vezes, só indo e voltando, fazendo o Evangelho no lar. É importante isso, tá? Aí, na medida que a gente vai aperfeiçoando, a gente vai passando a ler um item inteiro. Depois eu comecei com um parágrafo, depois eu comecei a ler um item inteiro, depois eu comecei a ler 2 itens e assim vai. Bom? Aí depois, fazer um comentário breve do texto lido, com a participação dos demais presentes, focando principalmente no ensino moral trazido e sua aplicação no seio da família no dia a dia. Então a gente fez a leitura, o que a gente compreendeu disso? Com a participação de todos que estão ali. O que a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia? Como é que isso vai funcionar para a gente agora? Sempre tem uma lição. Podem ter certeza. Qualquer passagem vai nos ensinar alguma coisa para o nosso dia a dia ou para aqueles membros da família que estão ali. Então, façam isso em voz alta também, chamando todos para poderem participar. Tá? Pode-se fazer, depois desse breve comentário, uma vibração pela fraternidade, paz e equilíbrio da humanidade, pelos nossos governantes, entre outros. É um momento que a gente precisa muito disso, um momento de vibração por tudo que a gente está passando, não só no Brasil, mas no mundo todo. Então, se a gente consegue fazer, cada lar, começar a fazer isso no seu evangelho no lar, a gente muda o padrão vibratório que a gente está passando no momento e as coisas começam a ficar mais claras e mais, a gente começa a enxergar mais luz no fim desse túnel aí que a gente está passando. Aí depois a gente pode ir para os pedidos por parentes, amigos e outras pessoas. Aí eu coloco aqui sempre, recomendo se não fazer pedido material, fulano está precisando comprar uma casa, ciclano está precisando trocar de carro, não sei o quê. Não, o evangelho, gente, é vivência moral. A gente está buscando a nossa iluminação, o nosso desenvolvimento como espírito. Então o que a gente vai pedir para Deus? Senhor, me dê fé, me ajude a compreender o caminho que eu tenho que seguir. É isso, é questão moral, é questão interna. Não peçam, evitem, pelo menos. Eu sei que às vezes é difícil, mas evitem preocupar-se com questões materiais nesse momento. Tá? Por fim, uma prece de encerramento, nos mesmos moldes que eu expliquei lá no início, e aí a gente agradece a Deus, a Jesus, aos bons espíritos que estão ali. Eu particularmente tenho uma prática nesse momento, fazer um pedido de perdão àqueles espíritos do meu passado, que eu fiz mal, para que a gente possa seguir um caminho diferente a partir de agora. Eu sempre coloco isso nesse momento, que eu acho importante, porque hoje eu tenho uma visão diferente do que eu tinha. E eu tento demonstrar isso para eles durante o Evangelho lá, e aí eu me coloco numa posição de culpado mesmo, por tudo que eu já provoquei, e peço perdão para eles. É uma oportunidade da gente fazer isso também, que eles podem estar ouvindo, tá? Aí após a prece, cada membro bebe da água, né? E se sobrar pode colocar no filtro, na geladeira, e tomando durante a semana, fica a critério de cada um, tá? Aqui são umas dicas importantes, o horário está quase acabando, mas a gente vai conseguir cumprir. Não se deve permitir manifestações mediúnicas durante o Evangelho no lar. Isso é importantíssimo. O Evangelho no lar não é reunião mediúnica. Reunião mediúnica é dentro da casa espírita. Então a gente começou a perceber, aquele que é médium, que é ostensivo, começou a perceber uma manifestação mediúnica, ele deve encerrar aquilo imediatamente. Tá? Não deve permitir que aquilo aconteça. Não se deve fazer no momento da prece com oportunidade para lavar roupa suja. A gente lê uma mensagem lá no Evangelho, tá vendo, fulano, o que está acontecendo? É você aqui, etc. Não é esse o momento, tá? Então, ali é a hora que a pessoa vai perceber ou não aquilo que está acontecendo, mas não comece a imputar a ela a responsabilidade daquilo que vocês estão lendo.
Tá vendo o que você fez ontem? Aqui, ó, tá falando para não fazer. Não é assim, gente. O evangelho no lar é um momento de paz. Não adianta a gente ficar brigando com o nosso esposa, marido, filho. Não é essa hora, tá? E se aparecerem visitas no momento do evangelho, o que a gente deve fazer? Primeiro é convidá-las a participar, receber, não falar que vocês não podem recebê-las naquela hora. Vocês vão convidá-las, falar, olha, nesse horário eu faço o evangelho no lar, mas se você quiser, funciona assim, 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 você pode participar conosco. Se ela tiver uma religião daquelas que não aceitam nada, que é diferente, então você vai falar com ela assim, olha, então vou fazer o evangelho aqui, você aguarda no outro cômodo da casa, enquanto a gente faz, e aí depois a gente prossegue, e vocês são bem-vindos e tudo. Então o procedimento é sempre convidá-los, muitas vezes, e a espiritualidade fala isso, muitas vezes essas visitas chegam justamente porque elas precisam ouvir aquela mensagem que vai ser dada naquele dia. Mas aí é do livre-arbítrio dela saber se ela quer participar ou não, mas ela deve ser convidada, tá bom? Não a mandem embora porque ela chegou e vocês estão na hora do evangelho no lar. Se vocês estiverem viajando, como fazer o evangelho no lar? Se for possível fazer onde vocês estão, façam lá, reúnam a família de novo e façam naquele momento. Aí pega, se vocês não tiverem com os livros, pega no celular, hoje tem tudo no celular, pega o evangelho, o que for, lê uma passagem, façam a prece e pronto. Se for impossível fazer isso, eu recomendo fazer uma prece, pedindo desculpa aos espíritos que estão lá na casa para poder participar junto com vocês, mas que houve um imprevisto, mas que na próxima semana vocês retomarão o evangelho no lar, tá bom? Aí, familiar ausente, não tem problema, eventualmente vai acontecer isso. É por isso que é importante escolher um dia que a maioria dos familiares esteja presente e que haja menor possibilidade de faltas. Mas eventualmente pode acontecer e não tem problema. Os demais membros da família seguem fazendo o evangelho normalmente, tá? E quando a impossibilidade de fazer em determinado dia, eu expliquei. Crianças, jovens e adolescentes, a Nájila vai fazer um apanhado aqui no finalzinho sobre isso, tá? Mas, praticamente... Aí essa aqui é uma mensagem de Joana de Ângeles, que eu achei ela muito importante. Ela é um pouquinho grande, são 3 slides, mas eu acho que vale a pena a gente pegar ela aqui para vocês poderem conhecer, tá? Dedica uma das 7 noites da semana ao culto do Evangelho pelo lar, a fim de que Jesus possa pernoitar na sua casa. Prepara a mesa, coloca água pura, abre o Evangelho, distende a mensagem da fé, enlaça a família e ora. Jesus virá em visita. Quando o lar se converte em santuário, o crime se recolhe ao museu. Quando a família ora, Jesus se demora em casa. Quando os corações se unem nos liames da fé, o equilíbrio oferta bênção de consolo e a saúde derrama vinho de paz para todos. Jesus no lar é vida para o lar. Não aguardes que o mundo te leve à certeza do bem variável. Distende da tua casa cristã a luz do Evangelho para o mundo atormentado. Quando uma família ora em casa, reunida nas blandícias do Evangelho, toda a rua recebe o benefício com a comunhão do alto. Se alguém num edifício de apartamentos alça aos céus a prece da comunhão em família, todo o edifício se beneficia, qual lâmpada ignorada acesa na ventania. Não te afastes da linha direcional do Evangelho entre os teus familiares. Continua orando fiel, estudando com os teus filhos e com aqueles a quem ama as diretrizes do Mestre. E, quando possível, debate os problemas que te afligem à luz clara da mensagem da Boa Nova e examina as dificuldades que te perturbam ante a inspiração consoladora do Cristo. Dedica uma das 7 noites da semana ao culto evangélico no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar em Jesus contigo. Não demandes a rua nessa noite, senão para os inevitáveis deveres que não possa adiar. Demora-te no lar, para que o divino hóspede aí também se possa demorar.
e quando as luzes se apagarem, à hora do repouso, ora mais uma vez, comungando com ele, como ele procura fazer, a fim de que, ligado a ti, possas, em casa, uma vez por semana, em 7 noites, ter Jesus contigo. Joana de Anjos, psicografia do Divaldo Franco. Aqui é a bibliografia recomendada, os livros que a gente tem aqui de mensagens e o próprio Evangelho, para vocês poderem utilizar no Evangelho no Lar, né? Aí, se vocês quiserem, aí depois eu passo para outro slide que tem mais também. Depois tem vários aqui sobre a mesa, se vocês quiserem também dar uma olhada. Uma coisa importante que eu estava esquecendo de falar. Se vocês estão num círculo familiar em que os demais membros da família não gostam, não permitem que vocês façam o Evangelho no Lar, então se recolham no seu quarto ou num lugar mais reservado, mas não deixem de fazer. Mesmo que os restantes da família não participem, não deixem de fazer o Evangelho no Lar. É muito importante. Nem que seja no banheiro, gente. Senta lá no banheiro, tranca a porta. Tem uma amiga que faz no banheiro. Tranca a porta e faça no banheiro, mas não deixem de fazer. A gente que acredita que isso pode nos transformar, vamos fazer. Tá? Eu vou mudar para a próxima página, tem mais livros aqui também. E aproveitando, a gente tem um trabalho aqui na casa que é justamente sobre isso, né? Para a implantação do Evangelho no Lar, nos lares das famílias que frequentam a casa ou que não frequentam e que vocês desejam que a gente vá lá, desde que a família permite. Então é só procurar a secretaria, vocês vão preencher esse formulário lá e aí a gente vai tentar agendar um horário de acordo com as possibilidades de vocês. Vai um grupo lá, algumas famílias aqui eu já até fui, já conheço, mas vai um grupo lá visitar, participar, praticar o Evangelho com vocês, ensinar como fazer. A gente entrega um material para poder vocês terem um roteiro lá no dia a dia de vocês. Quem quiser, nós temos um pouquinho desse material aqui, pode vir aqui buscar. E também os livros aqui para vocês tirarem foto. Tá bom? Gente, no mais eu agradeço, eu vou passar a palavra para a Nájila agora. Me desculpem qualquer coisa e eu estou à disposição, tá bom? Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Nenhuma pergunta? Então, bem, esse trabalho é um grupo que recebeu capacitação, então é um grupo bem preparado, que faz a visita no máximo 2 vezes, não é isso, Brau? Não, a gente chega aqui até 4 vezes. Até 4 vezes no lar, para orientar com relação ao Evangelho no Lar. A gente tem uma bibliografia vasta aqui, né? Uma bibliografia que a gente vai adequando de acordo com a idade das crianças. Na minha época a gente não tinha tanta opção como a gente tem hoje de livro infantil para o Evangelho no Lar. Esse aqui, por exemplo, Jesus no Meu Lar. O ideal é que a gente possa fazer com que a criança participe do Evangelho no Lar. Por que hoje a gente aboliu o termo culto? Porque o culto dá uma impressão de rigidez, não é? De ritual. Não. O Evangelho no Lar, ele vai se adaptando de acordo com a idade da criança. A criança pode ficar no chão brincando com o bonequinho, com a massinha? Pode. A criança pode ficar rolando lá no chão enquanto você faz o Evangelho no Lar? Pode. Nada de exigir da criança aquela postura rígida na mesa, que não pode falar, não pode respirar, fica quieto, que agora é a hora do Evangelho no Lar. Isso não existe. O Evangelho no Lar tem que ser algo prazeroso. Prazeroso para toda a família, incluindo a criança e o jovem. Então leva o filho ali, meu filho, escolhe um livrinho para o Evangelho no Lar, mesmo que a criança não saiba ler, ela através da ilustração, olha, fala o que você está entendendo aqui do livro. A mamãe vai ler, o papai vai ler, e aí, comenta. O que você gostou dessa gravura? A criança quer desenhar? Deixa desenhar. Muitos pais, muitas vezes, pensam que a criança não está atenta, não está prestando atenção. Mas ela está não só prestando atenção, como ela está entendendo o conteúdo. E quanto menos você espera, ela solta ali uma fala. Nossa, e não é que ela estava prestando atenção no Evangelho no Lar? Vai amadurecendo, a criança vai ficando um pouco mais velha, então já faz o combinado.
Por exemplo, a gente tem aqui o Evangelho segundo o Espiritismo para os jovens, ganhou até um prêmio de literatura, o Prêmio Jabuti, em 2007. Então já faz um combinado, olha, no Evangelho no Lar agora, toda semana, você vai ler um trecho e vai comentar. Além da leitura dos adultos, tem a leitura do jovem e o comentário do jovem. Música, uma música no início, uma música no final, pode. Local para o Evangelho no Lar, não tem que ser sala, cozinha, não importa o local. A gente brinca aqui, mas a família não é espírita, só eu e o meu filho estou morando na casa da minha mãe. Minha mãe não gosta desse negócio de espiritismo. Não tem problema, faz no quarto, faz na cozinha, faz no quintal, faz na varanda. O que a gente tem, o importante é que o Evangelho no Lar se torne um hábito para a criança desde cedo. Para que a criança faça com que o hábito da oração faça parte do dia a dia, da vida dela. Quantos e quantos casos, gente, a gente está recebendo aí por semana hoje, dessa meninada sem Deus, sem fé, sem esperança na vida. Ontem mesmo eu atendi uma senhora 1 hora chorando no telefone, menina de 18 anos, querendo se matar. Aí você pergunta, frequenta alguma igreja, participa de algum grupo? Não, a mãe fala que é bobagem, que esse negócio de Deus, de reencarnação, isso não existe. Então, a criança tem que ter o hábito da oração. E a partir do momento que ela adquirir esse hábito, ao dormir junto com os pais, do Evangelho no Lar uma vez por semana, ela vai trazer isso para a vida dela o resto da vida. Então o Evangelho no Lar não tem desculpa. À medida que as crianças vão amadurecendo, mais velhas, você vai adaptando o seu Evangelho no Lar. Tem uma literatura vasta ali na livraria, tem uma literatura ali na biblioteca. Leva a criança, leva o jovem, deixa ele escolher o livro que ele quer, incentive a participação deles. Mas o que a gente não pode é todo momento estar arrumando uma desculpa para não praticar o Evangelho no Lar. O Braulio com certeza já deve ter falado com relação à viagem, a férias, não é mesmo? Com relação às vezes à mudança de dia, surge um imprevisto, visita em casa, tudo isso foi falado. Então é sempre estar adaptando. Por isso que é Evangelho no Lar, não é culto. Então o Evangelho tem que ser prazeroso. Evangelho no Lar não é nada, não é conselho, né, de família, para um falar de problema do outro e ficar dando lição de moral, nem para marido, né? Nem para esposa, nem para filho. Evangelho no Lar não é reunião de estudo, aquela coisa cansativa, amassante. Vamos agora estudar. Não, não é grupo de estudo, não é reunião de estudo. É Evangelho rápido, curto, dinâmico. Evangelho no Lar tem que ser, trazer alegria para a família. A família tem que gostar de participar. Quando fala, é hora do Evangelho, gente, no lar, vamos reunir aqui 5 minutinhos antes. Todo mundo tem que ir para a mesa, tem que ir para a sala, para o ambiente do Evangelho, com alegria no rosto. E não falar, mãe, hoje? Eu não quero. Não, tem que ter alegria. Ficou alguma dúvida? Não tem que querer não, quem manda é pai e mãe. Até hoje vocês estão fazendo essa pergunta para mim, gente? Olha que é isso? Vamos lembrar aqui, livre-arbítrio de filho é pai e mãe, não é? Olha aqui, meu filho, deixa eu te falar uma coisa. O Evangelho no Lar é 15, 20 minutos. Vai reclamar na primeira semana, na segunda, vai ficar o mês inteiro reclamando. Quando entrar no mês seguinte, já para a reclamação. Por quê? Porque você não aliviou. Porque se você cedeu uma vez, aí, pois é. Aquele pai e mãe, aí porque de repente o filho, porque filho vence pelo cansaço. Você chega e já está cansada, nervosa, já está lá com a cabeça cheia. O menino fica, um milhão. Fala assim, então tá bom, então fica aí, não precisa de vir não. Cedeu a primeira vez, pronto, você caiu na armadilha. Então ele já vai saber, não, agora é só encher a paciência da minha mãe, que ela vai deixar eu quietinho aqui, jogando meu videogame. Então não ceda. Não sei o que, então peraí, não vai parar o jogo não? Vai lá, faz igual eu. Tira o trem lá do Wi-Fi lá. Pronto, acabou. E aqui, e se
participar vai ficar sem Wi-Fi. Que isso, mãe? Não tem problema não, quem manda aqui sou eu. Acabou, simples. Não tem discussão, não tem gritaria, não tem briga, porque também não adianta não. Falta 10 minutos para o evangelho no lar começar. Aí começa, vem fazer o evangelho no lar. Aí gritam de um lado, gritou do outro, pronto, já senta na mesa, todo mundo alterado. Então é pouca conversa, mais ação. Pronto, desliga, todo mundo sabe o horário do evangelho no lar, acabou. E à medida que as crianças vão ficando mais velhas, elas vão ficando, tem mais argumento, né? Entrou nos 12, 13 anos, minha filha, se é menina então, aí que fala igual a mãe, aí por aí vai. Então finge que não está ouvindo, fica caladinho, pronto, acabou? Evangelho, está na hora, vão sentando aqui, simples, não é? Então tudo é hábito. Quando se torna um hábito, automaticamente a meninada já está na hora, já vai reunindo, já vai desligando tudo, já vai sentando. Alguma outra pergunta? Alguma outra questão? Eu queria saber quando tem pai e filho, se só esse evangelinho dá ou tem que ser esse o evangelho lá? Com certeza dá. Esse aqui, o conteúdo dele é muito bom, viu? O ideal, por exemplo, crianças menores, sempre em voz alta, né? Gente, tanto a prece como os comentários, a leitura, sempre em voz alta. Porque no Evangelho no Lar, muitas vezes, os nossos amigos espirituais levam companheiros ali para poder participar do Evangelho no Lar, viu? Então, leitura em voz alta. Se você quer adotar apenas esse livro, o conteúdo dele é muito bom. Para a turminha mais velha, mesmo os mais velhos, e o conhecimento que o pai e a mãe já têm, você pode ir complementando, aprofundando. Tá bom? Não precisa. Você pode adotar um livro só. Agora, quando é uma obra infantil, aí seria interessante você trazer um outro livro, né? Ou um livro de mensagem, ou o próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Lembrando que não é reunião de estudo. Às vezes a pessoa começa a falar e fala, fica 30, 40 minutos dando uma palestra no Evangelho no Lar. Meu marido tem essa mania. Aí ele começa a fazer aqui, não é reunião de estudo não, porque passou 10, 15 minutos, ninguém está ouvindo e prestando atenção em nada. Entendeu? Então você faz o seu Evangelho no Lar. Quer fazer um estudo de determinada obra? Você escolhe outro dia da semana. Olha, vamos fazer um estudo aqui da Gênesis em família? Quem topa participar? Não é Evangelho no Lar, já é um estudo de uma obra. Entendeu? Aí você pode debater, discutir, tem leitura, pode ser um tempo maior. Nós lá em casa tivemos que separar o evangelho das crianças com o evangelho nosso. Porque nós temos 3 pequenos, né? O mais velho tem 7. Então a gente faz um dia, 15 minutinhos das crianças, mais um dia eu e o meu marido. Sem problema nenhum. Rezar não faz mal para ninguém. Certinho. O que a gente nunca pode deixar é de realizar o Evangelho no Lar junto das crianças, para que a oração possa fazer parte da vida delas. Elas cresçam com esse hábito. Gente, é porque eu reparei que tem pessoas que estão com dificuldade. O Evangelho segundo o Espiritismo é o Novo Testamento da Bíblia, parafraseado para o Espiritismo. E, como muita gente perguntou, o Evangelinho segundo o Espiritismo, ele vem falando ali das passagens de Jesus, como tem no Novo Testamento da Bíblia ou no Evangelho segundo o Espiritismo, numa linguagem onde tanto as crianças, quanto os adolescentes e os adultos entendem perfeitamente. Tá? Então funciona muito bem, todo mundo pode utilizar ali em casa. Funcionou pra gente, assim, pra mim, na minha casa. Eu imagino que outras pessoas vão utilizar. Então, ele serve tanto para os adultos quanto para as crianças. Tá? O meu menino usou até 15 anos. Não é ilustrado. Agora, para os mais novinhos, é bom ter a ilustração. Hoje, uma facilidade que a gente tem aí de achar bons livrinhos, tem ilustração, porque quando a criança é mais nova, ela precisa, né, gente, do lúdico, é colorido, ela tem interesse. Então, os novinhos, é hora do Evangelho no Lar, ele já vai lá na estante, ó, vou pegar o meu livrinho, já entra com o livrinho debaixo do braço e leva. A gente tem que integrar os filhos no Evangelho no Lar e trazer essa responsabilidade, esse compromisso deles.
Entendeu?